Eu sempre fui um cara muito criativo. Quando eu era menino, eu desenhava muito e até usava das minhas habilidades de desenho para dar uns desenhos para as menininhas e tal e tirar onda com isso. Eu me sentia especial, eu me sentia diferente por conseguir desenhar bem e as meninas estar perto de mim por causa dos meus desenhos. Porque a minha criatividade era assim, fora do comum, era surreal. Eu sempre fui um cara que pensei demais, eu sempre tive um pensamento longe, mas com o tempo, esse pensamento tão aguçado que eu tinha foi virando contra mim. Ele foi se tornando um vilão que eu não esperava, um vilão que me apunhalou pelas costas, sem que eu percebesse. E isso foi se tornando algo tão forte. E tantos pensamentos, tanta coisa na minha cabeça que eu não conseguia controlar. E eu descobri que o nome disso era ansiedade. E eu não sabia como lidar com essa ansiedade. Eu não sabia como lidar comigo mesmo lutando contra mim. Eu não sabia lidar com toda aquela coisa dentro de mim que tinha se tornado o meu inimigo. Que um dia já foi tão próximo de mim, tão forte, tão leal a mim. Hoje se tornou uma coisa tão perigosa e tão maléfica. Eu não sabia como lidar com isso. E por um tempo eu sofri demais com isso. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar com a ansiedade, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia sobre mim, eu não sabia por que eu pensava demais, eu não sabia por que aquilo conseguia me deixar tão mal, eu não sabia por que um simples pensamento podia me tirar totalmente do mundo real onde eu estava. Me deixava cego. Eu não sabia de nada. Eu estava perdido num mar de pensamentos. E a única coisa que me restava, a única coisa que eu tinha naquele momento, era a mim mesmo. Então, hoje eu vim mostrar para vocês, eu quero falar com vocês sobre o que é a ansiedade e por que isso é tão perigoso e por que você tem que resolver isso de uma vez por todas. E na verdade, o que me faltava e o que te falta é apenas um conhecimento. Se eu soubesse disso quando eu era mais novo, com certeza a minha vida, a minha pré-adolescência teria sido diferente. Eu teria sofrido menos. E com certeza eu teria progredido bem mais rápido. E o conhecimento que eu aprendi, o que fez a diferença para mim e o que me salvou da ansiedade foi o seguinte. Antes de falar isso, você tem que entender primeiro o que é ansiedade. Porque não adianta nada você saber como resolver se você nem sabe o que é, você nem sabe o que você está passando, você nem sabe o que é isso que está na sua cabeça que você não controla. Então, a ansiedade é o seguinte. Imagine que você está na escola e lá tem um valentão, sempre tem um valentão. E nessa escola tem esse valentão e você acaba que você, sem querer, você esbarra nesse valentão e ele fala que vai te pegar. E ele fala que ele vai te descer a porrada e que não tem jeito, você não tem para onde correr e você fica com medo. Então, aí pensa, você estava no recreio, esbarrou no valentão, foi para a sala. Na sala está lá o professor, o valentão não pode fazer nada. Mas do momento que você entrou na sala e começou a aula até o final da aula, que vai chegar na hora de ir embora, que aquele valentão é osso, né? Que aquele valentão vai te descer a porrada, você fica com medo. E aí você começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer? Nossa, as pessoas vão ver ele me batendo. Nossa, eu não vou conseguir brigar com ele. Nossa, eu vou brigar com ele. Nossa, eu vou chorar. Nossa, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Eu não vou conseguir mais vir para a escola depois que eles fizerem isso. Eu não vou mais conseguir falar para ninguém. Por que eu não consigo contar para a professora, para a diretora? O que eu vou fazer se eu estou sozinho? Como que eu chamo meu pai, minha mãe? Eu não tenho ninguém. E você se sente tão sozinho. E todo aquele medo te gera tantas coisas, gera tantas situações na tua cabeça, tantas possibilidades que você não consegue lidar. Então, aquele medo, aquela fagulha de medo, que foi crescendo, 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 e a cada pensamento que você foi imaginando,
que foi jogando para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Foi aumentando aquele medo, aumentando, aumentando, aumentando. E quanto mais ele crescia, mais pensamentos, mais possibilidades surgiam. E com todo aquele medo, todos aqueles pensamentos na tua cabeça, e você não sabe o que fazer, você parece que não aguenta aquilo, você começa a ficar sem ar, você começa a se tremer, a suar frio, e você não sabe o que é aquilo, você não sabe o que está acontecendo. Isso é ansiedade. São vários pensamentos, várias possibilidades na sua cabeça que são geradas a partir do medo. Toda ansiedade é derivada do medo. Tanto que até na psicologia não existe a emoção ansiedade. Não existe. Existe alegria, existe raiva, existe medo, existe nojo, existe surpresa, existe mais duas emoções que eu não estou lembrando. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que não existe emoção ansiedade. Não existe. Porque a ansiedade, ela é uma derivação, ela deriva do medo. Então, porque você tem um medo, você gera ansiedade. Você fica com ansiedade no extremo. E quanto maior o seu medo, maior a sua ansiedade. Então, isso é ansiedade. Ansiedade são apenas pensamentos gerados a partir do seu medo. Então, se eu soubesse disso naquela época, se eu soubesse isso quando eu era menino, os meus pensamentos não tinham se tornado inimigos para mim. Os meus pensamentos não tinham virado contra mim. E eu não teria se tornado meu próprio inimigo. Mas agora que você sabe, você pode tomar essa decisão de não sofrer o quanto eu sofri. E se você já sofreu, pode ficar tranquilo. Porque saiba que se você não soubesse disso, com certeza você ainda ia sofrer muito mais. Porque a ansiedade não é só uma fase. A ansiedade pode ser uma vida inteira. O que vai ditar isso é você mesmo. Então, coloque um ponto final nisso agora. Agora. Então, depois que você entende que a ansiedade é apenas um medo que está ali escondido, depois debaixo de todos esses pensamentos, de todas essas possibilidades, você só precisa então encontrar a raiz. Você já achou a causa do problema? Você agora só precisa cavar fundo em todos esses obstáculos, em todos esses pensamentos e achar o causador de todos aqueles pensamentos. Achar o medo que está te fazendo pensar em tudo aquilo. E pode prestar atenção que se você se concentrar e achar o que está causando a tua ansiedade, sempre vai ser um medo. Ou o medo de você mesmo, ou o medo de julgamento, ou o medo de crítica social, ou o medo dos teus pais, medo de decepcionar os teus pais, medo de não ser perfeito, medo de errar, medo de vergonha, medo de ser humilhado. Sempre vai ser um medo que vai gerar a tua ansiedade. E depois que você entende que é um medo que gera a sua ansiedade, você pode lutar contra isso. Porque, pensa comigo, então agora que você já sabe que a ansiedade é gerada por causa do medo, como que você vai lidar com isso? Como que você vai vencer isso? E aí, agora vem a solução, que você pode implementar agora, amanhã, hoje, ontem, quando você quiser, aonde você quiser, porque está tudo na tua mente. Então, pensa o seguinte, imagina que você está andando de skate, e você está numa pista de skate, e é a primeira vez que você está nessa pista de skate, você nunca foi lá. E nessa pista de skate tem um monte de cara grande e estiloso e tal, vestido de skate, todo aquele estilo skatista, e você é um menininho, baixinho, perdido e com medo, no meio dessa pista de skate que tem um monte de gente. E você quer se divertir, você quer se arriscar, você quer ir lá e descer aquelas rampas e se aventurar e sentir o vento e sentir as rodinhas do skate arrastando na pista e sentir aquele barulho e sentir aquela adrenalina e se sentir bem. Sentir que você é o cara que é corajoso, sentir que você é... Não pode xingar, né? Não pode xingar no YouTube. Mas enfim, imagina que você quer passar por essa experiência, você quer passar por essa sensação, você quer viver isso. Mas você tem medo. Quando você sobe em cima daquela rampa, a rampa mais radical da pista, você sobe lá e você olha para baixo, aquilo te dá um medo, te dá um frio na barriga. E aí vem a ansiedade. Você fica pensando, nossa, e se eu cair? Todo mundo vai ver eu cair. E se meu skate quebrar? E se eu me machucar? Nossa, mas os meus pais estão olhando. Nossa, o que vai acontecer? E justamente porque você não sabe o que vai acontecer, justamente por causa da incerteza,
é que te gera mais ainda ansiedade. E aí você olha para baixo daquela rampa e você não sabe o que fazer. Então, e você sente medo. Você sente medo diante daquela situação. E aí você se pergunta, qual a única coisa que eu posso fazer? Não olhando para os pensamentos, não olhando para as possibilidades, não olhando para a incerteza de não saber o que vai acontecer quando você descer aquela rampa e se aventurar, e se arriscar, e se jogar na vida, se jogar no mundo, se jogar na carreira dos seus sonhos, se jogar nos planos dos teus sonhos, se jogar em outro país, se jogar em morar sozinho. Você não sabe o que vai acontecer, mas sem olhar para aquilo tudo, mas olhando para a causa daquilo tudo, olhando para o medo. O medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de passar necessidade, o medo de ter que voltar para a casa dos teus pais, o medo de ser preso ou você não conseguir morar sozinho em outro país, ou medo de você ser rejeitado por todo mundo. Quando você olha para o teu medo e você olha ele cara a cara, o que você pode fazer? Qual a única coisa que você pode fazer com o teu medo? Então você, agora, se imagina nessa situação, se imagina diante dessa rampa e olha para baixo e imagina qual a única coisa que você pode fazer. Pois é, a única coisa que você pode fazer diante do medo, diante dessa rampa, é se jogar. Mas não de qualquer forma, de qualquer jeito, mas se jogar com toda a força que você tem, com toda a coragem que você tem e realmente enfrentar o medo. Então, a única maneira de vencer o medo é enfrentando o medo. Porque a única maneira de vencer o medo é demonstrando coragem. A única maneira de vencer a tristeza é demonstrando alegria. Estudos comprovam que se você está triste e você esboça um sorriso e fica lá nessa posição assim, ó. Se você fica lá com essa expressão, você fica assim por um tempo, você vai se sentir melhor. Você vai ser feliz. Por isso, muita gente que atua, por exemplo, até gente que atua como coringa, foi lá e depois se matou ou fez muitas coisas assim, fora do que dá para se pensar. Por quê? Porque entraram tanto naquele personagem que viraram aquilo. Da mesma forma, a tua alegria. Você esboça tanto uma expressão de alegria que mesmo que você estava triste, agora você vai estar alegre. Então, você demonstra coragem para vencer o medo. Você finge que é corajoso para vencer o medo. O único jeito de vencer o medo é vencendo. O único jeito de enfrentar o medo é se jogando. O único jeito de ser corajoso é vencendo o medo. E o único jeito de vencer o medo é sendo corajoso. Pode ter parecido um pouco confuso, mas se você está em cima dessa rampa, o único jeito de vencer esse medo é indo lá e se jogando. E depois que você faz isso, o medo acaba como que imediato. É como que eu tenho certeza que você já fez isso alguma vez. Você vai lá, tá num rio, você sobe em cima de uma árvore ali, sobe em cima de alguma coisa alta, você vai lá, olha para baixo, você quer pular na água e você sente medo. Mas depois que você pula a primeira vez, você quer pular mais e mais e mais e mais e mais. Porque a única vez que você tinha medo foi na primeira. E depois que você venceu isso uma vez, já não existe mais medo. Você, na verdade, entende que aquilo não era um monstro. E aquele monstro que se tornou tão grande, tão desafiador, você viu que era apenas um coelhinho de pelúcia. Então, ter essa noção é o que vai te salvar da ansiedade. Você lidar não com os pensamentos, mas lidar com o medo, lidar com a causa, lidar com a raiz daquilo. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você consegue realmente vencer o medo, já deixa aqui nos comentários o que está te causando ansiedade, como você vai fazer para lidar com isso. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar aqui nos comentários, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção, ela é muito importante para mim. E eu espero que esse vídeo realmente possa ter feito uma diferença para você. E que a minha história de vida possa ter te inspirado a fazer uma diferença. Ou a ser pelo menos que 1% melhor. Então, eu te vejo no próximo vídeo. E até a próxima.